Bem-vindos ao nosso primeiro episódio com um convidado muito especial do nosso podcast Íntimos Cast, falando de intimidade, relacionamentos e tudo mais. Hoje a gente não poderia deixar de convidar, né, para esse primeiro episódio em ritmo de Natal, eu e Tintim aqui, né, Tintim? Vermelho, o meu mentor de performance, o Otávio Grossi. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite, né, Tintim? O Otávio, gente, pra quem não conhece, ele é mentor de performance, tá? Ele é filósofo, mestre em psicologia, escritor, terapeuta e psicopedagogo. Ele trata também crianças com autismo, né? Isso. Além de tratar adultos, trata crianças. Especialista na terapia do estilo de vida, de felicidade, performance e saúde. Explica pra gente primeiro o que é. Eu tô bem curioso. Ele tá curioso aqui pra saber. Ele acabou de achei pensar. esse bate-papo primeiro aqui tá sendo assim, né? Impactante. Boa noite a você. Boa noite, Tintim. Obrigada. Boa noite. Parabéns pelo projeto maravilhoso. Obrigada. Né? Falar de intimidade, falar de relacionamento, falar de um olhar de si mesmo é um ponto-chave para que a gente avance no nosso autoconhecimento, na nossa capacidade de lidar com tudo que está contraditório nesse mundo. Eu acho que você que acompanha esse podcast primeiro, né, nesse clima do Natal, o maior presente que a gente pode dar para a gente mesmo é o autoconhecimento. É a gente entender o que é que a gente faz nessa manjedoura desse mundo, sabe? Que papel é esse nosso? No caos que nós vivemos, né? Nesse caos, perfeito. Então, o mentor de performance, ele é um profissional, um consultor de comportamento, né? Que ele auxilia, né, aos profissionais em 3 campos muito importantes. O do autoconhecimento, da carreira e da performance. E em cima disso, nessa tríade que fundamenta muitas conversas, muitas sessões, é aí que a gente puxa essa chave, né, mágica, que é a gente saber da gente. Ou até desconhecer-se de si mesmo, né, ficar em paz com o que a gente não sabe da gente. É isso, então Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, estou feliz de estar aqui nesse bate-papo. Inclusive, né, aproveitando o gancho, eu apresentei, mas o principal deixei para falar depois, que ele tá escrevendo, já é o 3º livro, né, Otávio? Isso. E ele tá escrevendo agora um livro da vida, explica do seu livro que vai lançar agora em janeiro. É o 3º livro que eu lanço, e esse 3º livro agora ele conta sobre a vida do atual campeão mundial de mountain bike, que é o Hugo Prado, e como que ele nesse processo, né, de crescimento, de busca pela performance, de não adoecimento com a performance nesse mundo, né? Como é que ele buscou 3 grandes caminhos, que é o conhecimento da mente, que é o conhecimento da técnica e que é o conhecimento da nossa alimentação. Essa tríade muda tudo. Então, se você domina a sua mente, se você entende, se você leva a consciência, né? Se você interpreta e entende a técnica, nesse mundo hoje tudo é técnica. É possível aprender tudo nesse mundo. Mas então, por trás desse comportamento, nós vamos falar muito, né? Tem técnica. Então, aprender essa técnica com elegância, com fundamento, consciência, sabe? Com embasamento. E a nutrição, que hoje virou aí o segundo cérebro, alguns estão dizendo, né? Que é a chave para a mobilização do nosso ambiente celular, né? Com muita potência. Então, nós vamos falar dessa trilha. Excelente. Gente, o Otávio já chegou aqui, já trazendo, assim, uma aula pra gente primária, que eu já aprendi muita coisa com esse bate-papo inicial nosso aqui. E, assim, existem algumas perguntas que a gente fala que é gancho, assim, pra gente poder entender um pouco mais sobre o Otávio, sobre o que ele faz, né? E uma delas é assim, autoestima e autoimagem. Como que você definiria, assim, quais são as principais diferenças entre a autoestima e a autoimagem? Você consegue trazer pra gente? Sim. Olha, vamos começar pela autoestima. Sim. Esse é um conceito muito importante, que eu acho que vai ser desdobrado em vários episódios de tudo que vocês estão falando e de tudo que você faz como profissional, né? Mas a autoestima, tem um livro curiosíssimo de um italiano, né? E eu falo muito de origem italiana, né? Ele se chama Walter Rizzo. Ele é um psicólogo e ele escreve vários livros, inclusive hoje a gente comentando no consultório, tem um outro sobre a masculinidade, sobre o papel da masculinidade, né? Para as mulheres, como que as mulheres podem descobrir esse potencial da masculinidade. É um livro interessantíssimo. Esse eu não li ainda não, mas esse que eu vou citar aqui agora, que se chama Apaixone-se por Si Mesmo. Ele coloca os 4 pilares, Tintim, os 4 pilares da autoestima. E a autoimagem é um dos pilares da autoestima. Sim. Então, se a gente pensar assim, olha, tudo nessa vida é aprendido.
A base de tudo é comportamento. Então, eu aprendo absolutamente tudo. A nossa mente ela é capaz de absorver comportamentos e aprendizados. Tudo é aprendido. Isso é uma coisa curiosa e uma coisa danosa também. Curiosa porque as pessoas elas aprendem coisas que ficam fixadas na mente delas e elas se comportam por conta desse aprendizado, né? Quer dizer, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né, na nossa sociedade, qual é a história da virilidade que foi colando na nossa mente, né? Hoje o papel desse homem viril do século XX, a ideia do homem viril, caiu por terra, né? Que é o papel do homem que era o provedor, o protetor e o reprodutor. Ele já não é mais esses 3 papéis, né? Então isso descola. Então nós aprendemos muitos comportamentos. Esse é o ponto-chave. A autoestima é um comportamento, é um aprendizado na vida. É um aprendizado. E a gente passa os 4 pilares, para ser muito objetivo, a gente passa. O primeiro pilar é o da autoimagem. A autoimagem é aquilo que eu vou entendendo de mim. E eu entendo de mim a partir do mundo. Né? Então, por exemplo, a autoimagem está ligada a padrões de beleza, está ligado a modelos de beleza que o mundo valoriza. Então, eu vou aprendendo como pessoa, nós todos, você que acompanha esse podcast, a gente vai aprendendo modelos de imagem. Quer dizer, que padrão que é, né? Fitness, que padrão que hoje, né? Com os modelos que você tem, que padrão, e o que esse padrão quer dizer? Que é o imperativo, né? Porque muitas pessoas sofrem por conta dos modelos de autoimagem que elas são apresentadas. Então, a imagem é o primeiro pilar desse quarteto aí, e ele está ligado àquilo que eu aprendo de padrões de beleza. E é interessante porque a beleza, por si mesma, ela é uma ideia variável. Ela é uma ideia variável. Ela muda com o tempo. Ela muda com o tempo. E ela é tão curiosa porque... É relativa, né? Relativa. É belo pra quem? Quem que tá avaliando? E mais, ela é extremamente fugaz. Porque hoje você é bonito. Mas daqui a 30 anos, 40 anos, esse padrão não é mais, né? Sim. Porque vai mudar para todo mundo. A gente pode considerar várias questões. Hoje a medicina está falando de medicina negativa, né? De você ter outros critérios, não só de beleza enquanto tal, mas de saúde. Sim. Que vão te garantir uma vida muito mais longeva. Mas a autoimagem, então, ela é basicamente aquilo que eu aprendi que é um padrão de beleza. Então a gente vai aprendendo, isso é importante, isso é bonito, ter aquele ou aquele nariz, ter essa ou aquela boca, né? Ter esse ou aquele cabelo. E isso é tão curioso porque isso vai também discriminando. Num Brasil que nós estamos falando de 50% da raça negra no Brasil, quer dizer, diferente, né? Você tem um cabelo afro, como é que você valoriza, como é que é tudo isso, são né? Várias formas, né, diferentes, assim. Desse padrão da autoimagem. Então são os 4 pilares, eu já acho que eu tô falando demais do primeiro, você queria trazer alguma ideia aí? Não, na verdade, assim, é só um pensamento, assim. Então a comparação aqui dentro disso tudo, assim, a comparação do ser humano com o outro, é o que eu acho que hoje pode ser o vilão, assim, dentro disso tudo, né? Porque a pessoa em autoestima e autoimagem, ele se compara muito ao outro. Eu acho que talvez, não sei se eu tô... Você tá na linha certa, você tá trazendo o segundo pilar. Sim. Então, se o primeiro é autoimagem, o segundo é autopercepção. Entendi. Eu me percebo nesse mundo. E aí, como eu vou me percebendo, vai ditando as regras para o meu comportamento. E aí, a autopercepção, eu me percebo também balizado em como você me vê. Então eu falo, nossa, vocês ficaram lindos de vermelho por causa do Natal. Nossa, seu cabelo tá maravilhoso. A gente vai recebendo dos outros feedbacks a todo tempo. Então, essa autopercepção, eu me percebo, né? É muito interessante, tem umas imagens que vão aí no Instagram, né? Nessas redes sociais, que é um gatinho, assim, de frente para um espelho. Só que tá refletindo ali a imagem de um leão. Então, ele como gatinho, mas ele se vê como um leão. Se enxerga muito maior do que ele. A autopercepção é o segundo pilar da autoestima e valida como eu me percebo. Mas eu me percebo com os parâmetros meus, com os parâmetros dos outros e com os parâmetros do mundo também. Né? Então, e é curioso que nessa autopercepção, alguns dos padrões eu posso mudar. E isso não tem problema nenhum. Então, se eu não gosto do meu nariz, posso mudar meu nariz, né? Sim. Agora, não adianta eu querer ser modelo aí de uma grande marca de roupa, porque eu não tenho 1,85, eu tenho 1,75, né? Então, se eu quero mudar algo que é da minha essência, eu vou ficar frustrado. Mas coisas que eu posso mudar, né, que vão melhorar a minha autopercepção, né? Então, autoimagem, autopercepção, e a gente tem o segundo pilar, autorrecompensa.
A questão da autoestima, eu tenho que valorizar o que eu tenho e eu tenho que trazer isso de volta para mim, né? Que seja vir para um momento desse aqui de conversa, o aprendizado é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Não só como escritor, né? Como pesquisador da área de comportamento, porque eu acho que o comportamento ele é a base da mudança de vida de muitas pessoas. Como mentor, eu já vi muita gente sofrer até pelo modelo de imagem que ela criou dela, que é um modelo distorcido. Ele não condiz com o real, né? Tem até um transtorno, né, dismorfo corporal, quando a pessoa ela vê uma coisa, mas se sente outra, né? Então aí nós estamos no campo de transtorno de pessoas que vão ter vigorexia ou anorexia. Né? Então essa autopercepção ela está ligada nesse conjunto aí maior, tá? O terceiro é a autorrecompensa, que está ligado ao quanto que eu vou me recompensar com aquilo que eu sou. Então eu posso, sei lá, fazer uma massagem, eu posso fazer uma limpeza de pele, né? Eu posso melhorar a minha disposição corporal, né? Fazer uma corrida, transpirar. Essa autorrecompensa que não necessariamente você comprar alguma coisa para você, mas está ligado à autoestima, aquilo que eu valorizo em mim. E o quarto, que nós vamos poder ir conversando, né? O quarto pilar é a autoconfiança. O quanto de fato que você aprendeu a bancar a tua imagem. Sabe aquela história, os quatro é muito interessante, assim, eu acho que eu sou bonito, mas eu não confio nisso. Sim. Mas é até porque o conceito de beleza, ele não é só a imagem. O Walter Rizzo, ele traz uma expressão curiosíssima, que ele diz assim, nós não somos um saco de ossos e carne. A gente é mais. Eu não sou só aqui a imagem, né, dos meus traços italianos, da minha família. Não, isso poderia ser muito legal, pode ser modificado. Mas eu sou o Grossi, você, Karine, você, Tintim, com um conjunto da energia que ninguém te tira. Então a beleza é um conjunto de coisas. É o jeito que você fala, é o jeito que você olha para a câmera, o jeito que você fala para as pessoas, é o quanto de energia, o quanto de que você é imantado no relacionamento. Tanto que existe um ditado que eu acho muito real, a gente já falou sobre isso, que às vezes a pessoa ela é tão bonita que a única coisa que ela tem é a beleza. Por quê? Porque ela não tem nada, nenhuma beleza interior, né? Não tem nada de conteúdo para entregar. E aí ela se torna feia. Porque se ela não é bonita por dentro, se ela não tem valores que ela vai demonstrar isso em forma de comportamento, de energia, né? De personalidade, a beleza por si só não se mantém. Cai por terra, exato. É aquela coisa que você falou também, aí entra muito o seu papel, né, como profissional, né, porque a autoestima, a autoimagem talvez, ela é moldável, né, foi mais ou menos essa linha que você falou. A autoimagem, isso, a autoimagem eu aprendo, né? Isso, e a autoestima, ela é moldável, não é isso? Isso, a autoestima é o conjunto de comportamento que eu aprendi sobre mim mesmo. Isso, aí por isso que é interessante, talvez a pessoa tá com um mentor, com uma pessoa para poder ajudar ela a ter esses nortes, assim, voltados. A ter o autoconhecimento. O autoconhecimento. Porque foi o que ele me ajudou desde o início. Quando ele perguntou, a primeira pergunta que ele me fez é: você se conhece, né? Como você descreve a Karina pra mim? E, por incrível que pareça, é muito difícil você se descrever, né? Hoje em dia a gente vive uma vida tão louca, uma correria tão grande, que você não tem tempo de se perceber. Né? E é aí que entra o papel, né? Eu gosto de fazer uma analogia que nessa vida a gente aprende tudo. E é o grande desafio a gente saber aonde que a gente busca conhecimento, né? Sim. E aí o papel seu como profissional, né? De quem orienta, talvez o papel educativo, pedagógico de um podcast bem fundamentado, bem estruturado. Sim. Isso é importantíssimo porque divulga, né? Hoje informação tá para todo mundo. Informação você pode acessar em vários lugares, né? Mas conhecimento e sabedoria, aí a coisa muda de figura. Porque eu preciso ter a informação, eu preciso transformar essa informação em conhecimento e transformar o conhecimento em sabedoria. Agora imagina que coisa curiosa, né? A gente sabe da gente muita coisa torta, digamos assim. Verdade. É verdade. Ou senão a minha avó falava uma coisa curiosíssima, né? Assim, tem gente que não sabe nem a hora que tá com fome. Ou seja, nem perceber-se ela aprendeu. Ela vive num estado que a gente chama, isso é um pensamento do Oscar Wilde, que é um escritor do século XVIII, e ele diz o seguinte: viver é extremamente raro. A maioria das pessoas apenas existem. Então, entre viver e existir, né? Então, as pessoas elas estão num ritmo frenético, num piloto automático, vivendo a vida por conta de sextou. A alegria dela é chegar e falar que sextou, né? Você imagina que história de vida que ela tem na semana inteira, né? O quanto de vida que já passou
na vida, o quanto de vida que está passando aqui nesse momento nosso, e aí a gente vai aprendendo um tanto de coisa distorcida nessa vida. E aí eu gosto de brincar que assim, a gente faz download, fazendo uma analogia com tecnologia, a gente faz download de ideia de mulher, a gente faz download de ideia de marido, a gente faz download de ideia de beleza, a gente faz download de sucesso. Então o download significa que a gente vai compondo um tanto de ideia que ela, na maioria das vezes, ela não se sustenta. Hoje na nossa conversa, eu tava morrendo de rir, porque eu soltei, Thiago, na Karine e falei assim, Karine, me conta uma coisa, que o sol se põe... Foi mesmo. E ela olhou pra mim assim, como assim, grossa? Eu falei, o sol se põe. Do nada. E ela, sim. Eu falei, sim? E perguntei de novo assim, o sol se põe? Aí ela, sim. Eu falei, Karine, presta. Eu ainda falei, isso não é uma certeza? Tipo, Ela falou, com pouca certeza. Isso, foi ótimo. Aí ela falou assim, mas como? Tem alguma coisa que a gente vai questionar nisso? Eu falei assim, mas vem cá. O sol, Tintim, o sol se põe? Agora você ainda põe o gestor do podcast, né, na parede. Na hora que ele lançou esse ponto de vivo. interrogação que a Karine ainda questionou, eu falei assim, gente, será que eu vou responder? Mas assim, eu acho que é interessante, tem algum recado atrás disso. Assim, pelo que a gente sabe de sol, o sol se põe. Mas você imagina, pelo que a gente sabe de sol, ótimo. Mas o sol nunca se põe, né? Não tem essa visão romântica do pôr do sol, né? Que a gente assenta com o casal. O sol não se põe nunca. Né? É a gente, é a Terra que está girando em torno disso tudo. Mas olha como é que o comportamento ele é aprendido. Então, quando me fizeram essa pergunta da Rico Karine, quando o meu professor de filosofia fez essa pergunta, quando eu fiz filosofia, eu disse para ele, parece. Foi mais sábia a resposta dele. Eu falei, parece, mas parece para mim, a partir desse ponto de vista que eu tô. Para uma pessoa que está na Austrália, na China, em qualquer outro lugar, parece que o sol não se pôs, né? Sim. Então, eu quero exemplificar com isso que o aprendizado nosso, ele vai colando na nossa mente. E se você não atualiza o app, se você não atualiza os seus downloads, você vai vivendo uma vida muito, muito longe daquilo que vai te fazer uma pessoa feliz. Junto com a imagem, a gente, né, é muito curioso que esse papel da autoestima ele está atrelado à felicidade, né? Então, a felicidade, a alegria, ao prazer, aonde as pessoas põem a energia delas, né? Então, tem gente que põe uma energia enorme na autoestima e ela se perde, porque tudo que ela conhece de autoestima descola ela da própria imagem. Olha isso, né? Não. Sim. Tudo que ela conhece, tudo que ela aprendeu dela, descola dela mesma. Você imagina, tem um coach muito famoso, chama Timothy Geller, que escreveu um livro sobre tênis, né, o verdadeiro ganhador do jogo de tênis. Eu cito isso, inclusive, nesse meu terceiro livro, que ele trabalha dois conceitos muito curiosos, que a mente, ela tem dois rádios. Um é o rádio que manda mensagem, vocês estão aí calados, o rádio da mente de vocês está funcionando, né? A Karine, eu penso que ela vai estar num outro nível que ela está no agora, né? E esse que é o ponto, assim, né? E eu quero trazer você para isso, fica no agora, não fica lendo demais o que a tua mente está mandando aí para você, não, vou acertar, vou errar, não, e isso tira a gente, quer deixar a mente apavorada é você ficar no agora. Aqui no agora, se eu errar, vamos voltar. Não tem problema. Porque a mente sabota a gente, né? A mente sabota. O tempo todo. E aí ela quer dizer pra você, não fale isso. Não vá com um lenço branco. Eu falei, eu vou com lenço branco. Qual o problema? Não quero saber. Se não ficar bom no vídeo, troco. Né? Esse é o que a gente chama de Self 2. O Self 2 é um rádio que ele é movido pelo aprendizado. Ele tá pouco se importando se ele vai errar. Não que ele seja um insensato, um inconstante, só que ele aprendeu que na vida, pra acertar, tem que errar. Então esse é o segundo rádio, o Self 2. O Self 2 a gente precisa colocar ele em prática. E o Self 1 não. O Self 1 ele é movido pelo medo. Então ele não diga isso, não fale aquilo, não se coloque dessa forma. Você tá vendo é o que gera ansiedade, né? Perfeito. Perfeito. Que a ansiedade, ela vem do medo. Gente, eu tô falando isso aqui, não é porque eu sei não, é porque eu aprendi com ele. E muito legal isso que você tá falando, me veio na cabeça aqui a questão das crenças limitantes. Porque às vezes eu acho que as pessoas não conseguem chegar a esse patamar que você tá falando, que você está descrevendo, porque a gente cresce com crenças limitantes que atrapalham a nossa vida. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre as crenças limitantes? Como que a gente pode fazer para poder se livrar delas, né? Porque às vezes é uma coisa até cultural de família, né? Um conhecimento empírico que fala, né? Que vem do seu aprendizado, da sua convivência familiar e tudo, de professores, talvez o método de ensino. Diz a filosofia que não existe nada além da palavra.
Não existe nada além da palavra. Tudo é nomeado nesse mundo. E nós aprendemos esse processo de nomeação. Então, se eu apresentasse isso aqui por um aborígene e falasse o que é isso, ele ia falar assim, não sei. Porque ele nunca viu um copo, nunca viu uma caneca. Né? Mas tudo nos é apresentado. Então, nós somos imersos na palavra. Tem um linguista chamado Ferdinand de Saussure que ele cria uma ideia que a gente chama de signo linguístico. Tudo tem significado e significante. Ou seja, tem uma ideia que está óbvia e tem algo que representa. Então, nessa vida, nossa, de fato, tudo é aprendido e a gente vai ficando imerso nesse processo de aculturação. Você já usou a sua palavra nesse raciocínio que você fez na pergunta. Quer dizer, nós somos aculturados. A gente é imerso, a gente é colocado num processo de cultura. Até para que a gente vive em sociedade, então eu tenho que aprender que essa cultura significa isso ou aquilo. A gente vai aprendendo significantes. Uma pessoa que nunca, por exemplo, foi no cinema, a gente vai no cinema e fica ali, né? Porque a gente entende aquela linguagem. Você entende aqueles símbolos linguísticos que estão colocados. Uma pessoa que nunca foi no cinema, que não tem a decodificação, nós estamos aqui falando em português, mas se falasse em inglês, a gente precisa da decodificação de sinais. Agora, quando você leva isso para o comportamento, é seríssimo, porque a gente aprende tudo nessa vida. E a nossa mente vai aprendendo coisas, vai formatando os comportamentos, e aí eu tenho 2 tipos de comportamento nessa vida. É o comportamento atuante e o comportamento responsivo. Então, ou eu vou responder ao cenário, ou eu vou atuar. Olha, eu sempre acordei cedo, 4h30 da manhã, eu acordo, estou treinando 5 horas e estou no meu consultório necessariamente às 7 horas da manhã. Eu passo por algumas ruas em Belo Horizonte que elas não têm avanço, né, sinal de avanço, e eu vou com muito cuidado, porque são ruas que são, né, assim, sem movimento, 4h30 da manhã, então tem que ir com cuidado. Mas essa semana eu fui numa rua, que eu passo ali já mais no centro, e não tem avanço sinal, eu sempre vou chegando assim devagarzinho e avanço, né? Mas hoje tinha um carro, essa semana tinha um carro da polícia, parado. Qual foi o meu comportamento? Eu avancei ou eu parei? Parou. Parei, claro, vou ter que querer confusão às 4h30 da manhã. Então, o meu comportamento, ele foi responsivo ou ele foi atuante? Responsivo. Ele foi responsivo, ele respondeu ao cenário. E o comportamento atuante significa, eu me posiciono. Só que para a gente se posicionar, a gente tem que ter experiências. E esse que é o ponto-chave. Hoje, as experiências, elas estão muito longe das pessoas. Tem um sociólogo espanhol, e ele fala da importância hoje da gente experienciar inclusive a beleza e experienciar inclusive a autoestima. Você imagina ter experiência disso, porque o que é ter experiência? É aquilo que nos passa. Olha, a Covid passou, não passou? Passou. Sim. Mas aconteceu para pouca gente. Ele traz uma diferença, que a experiência não é só passar pelas coisas. Eu posso passar por uma cirurgia, sei lá, nasal, né? E mudar. Ou posso passar por uma cirurgia das mais íntimas possíveis, né? E eu posso passar por isso, mas isso não me tocou, não mudou. A experiência, ela tem que passar e tocar você. Então, o aprendizado não nosso... Não é só viver aquilo. Não. Viver todo mundo... no italiano, né? Quello che nos succede. Quer dizer, o que sucede com a gente. Muita coisa nos sucede, mas pouca coisa passa pela gente. Então, a experiência que a gente vai acumulando durante a vida inteira vai passando um tanto de coisa. Sim. E a gente vai registrando isso na vida. Por isso que é importante você procurar um psicólogo. Por isso que é importante você ter um terapeuta, né? Para que você ajudar a usar isso de uma forma boa. Desse comportamento que ficou ali enrijecido, né? Porque toda essa experiência, ela vai te influenciar ou pra alguma coisa boa ou pra coisa ruim, ou pra ambos, né? Então cabe a gente saber lidar com isso, e aí entra o papel. Tudo tem a gente reage a tudo, né? A gente vai reagir a tudo. Aquilo que a gente aprendeu, reage. Então se alguém fala contigo, nossa, seu cabelo não ficou bonito, você fala, né? Na mesma hora, porque eu vou escutar o selfie 1. Né? Eu vou escutar o seu filme. Tem uma ciclista que eu acompanho, que é uma mulher sensacional, né? Pode citar o nome dela? Não pode? Claro. Pra gente seguir, inclusive. Ela se chama Raíza Gulão. Ela foi uma das 3 mulheres que estavam
em Paris, na competição de mountain bike. E eu tive a honra de poder acompanhá-la, né, nesse processo de mentoria. E aí, é tão interessante porque a Raíssa fala muito disso, que nas horas de largada, em vários momentos, né, pessoas que estão do lado, talvez os competidores, eles mandam assim, mas essa camisa que você está usando não é quente demais, não? Num instante, você ativou o gatilho. Se você não tem a autoconfiança, se você não trabalhou a autorrecompensa, o autocontrole. E a autopercepção de falar assim, Sim. não, peraí, essa escolha minha é a melhor. Porque na hora a tua mente coloca em dúvida. E a tua mente vai querer, né, mobilizar você. E o adversário faz propositalmente, eu acredito. O mundo faz isso. Até pra te desestabilizar. Se você está na arrancada, o seu adversário olha pra você e faz uma crítica pra te desestabilizar. E se você não tem o autocontrole, né, não tem essa firmeza, né, em se posicionar, você realmente perde, talvez, totalmente até a concentração pra dar aquela arrancada ali. Então, pra amarrar a pergunta, de fato, tudo é aprendido. Comportamento aí. Comportamento responsivo, comportamento atuante, mas como é que a gente faz para, no mínimo, passar um pente fino nos comportamentos, né? Porque tem gente que vive uma vida inteira com comportamentos que vão levar ela a ser infeliz pro resto da vida. Que não muda nunca. O comportamento não evolui, né? Ela vive eternamente presa naquele conjunto cultural, né? Porque a gente aprende dentro da cultura e a gente aprende pela palavra, como eu disse, e isso cola na tua mente. Quer dizer, como é que você vai fazer para descolar um pouco desse aprendizado? Sim. E o mais curioso, como é que você vai aprender a questionar? Por isso que eu perguntei, o sol se põe? Aí eu respondi pro meu professor, aparece. Ou seja, eu acho que a partir das minhas experiências. A partir da sua percepção. Eu tenho muito medo de gente que tem certeza. Eu tenho muito medo de gente fazer, eu tenho certeza. Tenho certeza. Ou seja, eu não duvido de nada. Ninguém né? tem certeza de nada. Como é que você até tem? assim, você tem certeza do padrão de beleza? Você tem certeza que você tem que morrer desse jeito, né? Quer dizer, o que você pode aprimorar? Como é que você traz, né, essa mudança, né, na sua vida? E como homem, né, que eu acho que é um ponto muito interessante, eu trouxe depois alguns livros aqui que eu queria citar para vocês, né? A gente até falando da ansiedade, tem um livro do Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. É um livro interessante da gente pensar esses aprendizados. Depois eu estava até falando, né, com o nosso próximo participante, né, que é o Dr. Luiz Carlos, pra gente fazer um episódio, você e ele, pra gente falar de ansiedade. Porque, pelo visto, pela visão da psicanálise e pela visão da medicina, que eu acho que anda lado a lado, né? E hoje é a doença do século. Hoje o Byung-Chul Han diz que a nossa sociedade gerou uma legião de gente fracassada. E olha, com o que você trabalha, cara, da imagem, né? Sim. Gerou também uma legião de pessoas que elas estão eternamente insatisfeitas. Frustradas com elas mesmas. Pelo padrão de imagem que ela aprendeu. Ou até mesmo pelo padrão de comportamento que ela foi inserida. Não, o homem não chora, né? Qual foi a primeira vez que você escutou, né? Isso está no livro, um livro sobre a história da virilidade, viu? Esse é um material curiosíssimo e bem interessante de pensar, mas ele vai trabalhando, quer dizer, qual foi a primeira vez que você ouviu assim, seja homem? Não chore, né? Verdade. Então a gente vai aprendendo isso na vida e vai registrando isso no nosso comportamento, né? Antes de entrar nessa parte dos homens, você quer fazer alguma pergunta aí, Tintin? Gente, eu na verdade... Você tá até meio abobado. Eu estou acostumada, porque ele é uma biblioteca ambulante. Tô super vendo que você tá super à vontade aqui. Eu também tô super à vontade, mas assim, o fato de eu estar mais aqui nessa é porque eu tô realmente aprendendo muito. E assim, gente, uma dica, se você chegou até aqui agora, tá vendo aí o vídeo nosso aí, pega as referências, porque esse cara aqui, uma enciclopédia de coisa boa. Fora da curva. Fora da curva, total. Você quer fazer alguma pergunta? Não, acho que tá dentro, assim, do que a gente tava conversando, assim, acho que a gente pode continuar um bate-papo dentro do... Eu queria entrar numa parte que tem a ver com, né, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, que eu tenho estudado muito o universo masculino e tenho trabalhado muito com homens. Hoje, 80% dos meus pacientes são homens, então eu tenho me apaixonado cada vez mais pelo universo masculino, pela mente masculina e querendo aprofundar nisso aí, né? Só tô começando aí e eu queria que você falasse, até se já entrou, sobre a virilidade,
virilidade, sobre o que é a virilidade, o que é a energia sexual masculina, qual que é a diferença, né, do feminino e do masculino, dessa questão de autoestima, de autoconhecimento. A gente sabe que a gente está no século XXI que mudou muito, né? Uhum. As coisas mudaram muito. Você pôs 3 perguntas numa só, Manda né? ver. Mas é interessante. Aproveitando. Porque nós vivemos num ambiente de relações extremamente estereotipadas. Sim. De sedução, principalmente, né? É como se a gente imaginasse que hoje existe uma dramaturgia, digamos assim, de ser erétil, da força. Existe uma dramaturgia, né? Tem um texto da Virginia Woolf, e eu sei que tá acompanhando aí, fica uma dica de um filme bom dela, vai ver a história da Virginia Woolf, chama As Horas. É um filme com a Nicole Kidman, com aquela que fez O Diabo Veste Prada, que agora me faltou o nome aqui agora. Mas enfim, tá com a Nicole Kidman e chama As Horas. Mas ele inclusive traz essa citação da Virginia Woolf, e eu vou puxar aqui. Existe, chama, durante séculos, olha que coisa curiosa, durante séculos as mulheres serviram como espelho para os homens. Elas possuíam o poder mágico e delicioso de refletir a imagem do homem 2 vezes maior do que a natureza. Então foi preciso, o homem, ele olha para a mulher, e a mulher fez isso, né? Reforçando esse papel da virilidade, sim, reforçando esse papel daquele homem que ocupa todo, né? Então ele se viu refletido nessa imagem. E isso a mulher foi refletindo. Se hoje, agora é uma coisa curiosa, viu? Se hoje a mulher, ela tá em via de destruir o mito da feminilidade, nós estamos muito longe de apagar o mito da virilidade. Então existe um mito sobre isso. Então como que esse homem... Então o que era ser viril para o século XX? Né? A virilidade, ela estava atrelada ao papel do provedor, do protetor e do reprodutor. Esse papel, ele mudou muito. E olha como as ideias, a gente estava conversando aqui na primeira parte, mais teórica que estava conversando, esses modelos, eles foram sendo modificados. Sim. Agora hoje, é o homem provedor. Não, hoje nós temos mais de 60% das famílias, elas são mantidas por mulheres. Inclusive por mulheres, mesmo famílias pobres, famílias que enfrentam dificuldades, quantas famílias são mantidas com o salário da mulher? Sim. Da mulher. Então não é mais esse papel do protetor, quem protege, ou até mesmo o modelo de família mudou. Sim. Quantas famílias não tem nem a figura do homem mais? Né? É a mãe, é a avó, sim, que cuida, né, dos filhos, das netas. Então esse papel de virilidade desse homem protetor, ele mudou. Esse homem que é o homem, digamos, potente, né, o reprodutor, também mudou muito, né? E aí a gente percebe por que esse papel mudou, né? O homem, de tanto estar sufocado num papel que ele tinha que dar conta de tudo, isso atingiu a própria capacidade dele de dar conta, né? Porque ele não foi apresentado num papel de virilidade de quem lida com o erro. Tem um documentário sobre virilidade que é impossível não ver, chama The Mask You Live In. A máscara que habita em você. É um documentário americano sobre como que os meninos americanos, como que são criados os meninos americanos. Sobre essa égide, sobre esse papel de ter que cumprir um perfil de masculinidade. É um peso, né? Desde muito pequeno, né, Otávio? Então a criança é uma criança e ela está sendo nutrida ali de exigências que ela vai sofrer durante a vida. Exato. Tem uma música do Thiago York, agora lembrando o seu nome, chama Masculinidade. É uma música impressionante que ela questiona esses papéis dessa masculinidade, né? Que nós fomos aprendendo pela vida inteira. Sim. Mas vamos lá. Então, a virilidade enquanto tal, eu queria começar que ela parte dessa lenda do espelho que a Virginia Woolf traz, né? Então, é um mito essa história, porque a gente foi se vendo em relações extremamente estereotipadas, em modelos de masculinidade, de feminilidade, que hoje eles estão, né? Eles foram colocados à prova. Existe uma coisa muito curiosa nesse mundo nosso, existe uma fábrica de virilidade,
que ela é produzida, né? Então, são papéis masculinos, espaços masculinos que segregam, na verdade. E eles querem reter uma coisa que, na verdade, já foi. Já caiu por terra. E ele não se sustenta numa sociedade de direito, numa sociedade democrática, numa sociedade onde as pessoas se respeitam nas suas várias facetas. Suas várias diferenças. Isso, e se encontram nos seus vários diferentes. E esse conceito da virilidade, ele dá pano pra manga pra gente refletir naquilo que eu preciso cumprir socialmente. Esse é o ponto-chave. E o quanto foi apresentado, né? Sei lá, quantos homens não passaram a vida inteira sofrendo, né? Essa pressão pelos vários, até pelo modelo corporal que ele tinha, né? A gente brinca muito isso, né? De chegar no banheiro e você fazer xixi do lado de um, né? E aí compara o tamanho do pênis, né? É como se fosse... Isso existe até hoje, exato. É o puro falo, né, da psicanálise, que vocês viram com o outro doutor, que é uma ideia que eu ponho. E aí você falou da energia, é curiosíssimo isso, né? Porque nós colocamos muita energia nas coisas. Sim. Então, quantos homens colocam uma energia enorme na virilidade deles? E eu adoro, Thiago, eu adoro, Tintin, essa ideia da energia. Se você não viu o filme do Oppenheimer, vai ver, né, que tá lá do início do século, da descoberta da bomba atômica. Einstein dizia que tudo é energia. Tudo é energia. A gente põe energia em tudo. Isso se sustenta até hoje. Se sustenta até. Por isso a importância da gente ver com quem que a gente se conecta. Com onde a gente está levando a nossa energia, em quais espaços a gente está dedicando energia. Mas veja, o Einstein vai dizer, então tudo é energia. O Freud, ele aproveita no início do século, você imagina, em 1899, Freud lança a interpretação dos sonhos. Nós estamos no início do século. Então você imagina, era um século extremamente punjante. Mas veio Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E isso foi mudando a visão dessa energia. Mas vamos lá. Então a virilidade, muita gente põe energia. A energia, ela sozinha, ela não existe enquanto tal. E aí olha que coisa curiosa que o Freud põe. Se a gente tem o instinto nosso, masculino ou feminino, o instinto, ele está para a vontade. Igual a pulsão está para o desejo. Então tem uma diferença nessa virilidade. Então o instinto, ele é movido pela vontade e a pulsão é movido pelo desejo. Mas vamos lá, a gente coloca energia, você coloca energia no seu relacionamento, você está colocando energia inclusive em vez podcast. Sim. Que demanda tudo, conhecimento, né? Demanda energia. Sim. A gente põe energia em tudo. E como? Só que quando a gente põe energia... É muito mais fácil ser ignorante. Com certeza. Né? Ficar nesse... não sei, é confortável? Não sei. A gente busca uma... Até que ponto, né? Até que ponto essa confortabilidade? Eu quero me incomodar. Eu quero viver incomodado. Eu quero viver incomodado. Nossa. Exato. Eu tô caladinho, mas eu tô mega incomodado. Eu espero não estar te incomodando. Não, incomodando não. Eu tô incomodado e aprender a buscar, entendeu? E isso é muito bom. A gente tem pra aprender, né? Pra evoluir, pra ler. Aquela coisa que a gente tem que saber, o momento de fala é o momento de escutar. E esse é meu momento de escutar. Muito e assim, tô escutando com maestria, de verdade. Agora, olha que coisa curiosa, né? Eu tava falando pra você que acompanha. Então você vai pôr energia de acompanhar esses podcasts do Tintin e da doutora Karina. Veja, a gente põe energia. Mas em tudo que a gente põe energia, existe uma ideia junto. Então a gente põe energia, mas põe uma ideia. Se você põe energia no seu relacionamento, você pôs uma ideia que você tem de relacionamento. Ideia seria o que você entende sobre aquilo. Você imagina daquilo. É isso da mesmo. Sua intenção. Então vocês estão pondo uma energia, uma puta de uma energia em fazer o podcast, o Íntimos Cast. A gente põe uma, mas vocês puseram uma ideia correspondente. Eu vou chamar a pessoa essa, vai ter essa amplitude, vai ter essa repercussão. A gente põe uma ideia. Quando a gente põe muita energia numa coisa e a ideia não corresponde, vira angústia. Sim. Sabe quando a gente tá com uma coisa que a gente fala assim, não, parece que eu tô com uma coisa apertando meu peito, você tá pondo energia, mas a ideia não tá correspondendo. Angústia. Na Semana Santa desse ano, eu pus uma energia enorme de férias, passar as férias com a minha mãe. A gente lá em Scarpas, então alugamos uma lancha, alugamos um chalé. Nossa, mas me pus uma energia, eu e minhas irmãs, pus uma energia enorme naquele negócio. Quarta-feira da Semana Santa, minha mãe aparece com sintomas de dengue. Nossa. Então você veja só, eu pus energia pra caramba, aluguei tudo e pus uma ideia, não é? Vamos descansar, vai estar tudo bem, até isso. Olha a energia que a gente põe na virilidade e qual a ideia que a gente colocou naquele lugar. Sim. Porque se essa ideia não corresponde com a realidade, nós vamos ter uma legião de homens angustiados e mais, essa angústia vai virar recalque.
E que é o ponto-chave dessa história. Sim, total. E você acha que os homens são negligenciados? Porque a vida toda tratou a mulher como um sexo frágil e a mulher que precisa de atenção, que precisa de cuidado e tudo. E eu no consultório tenho percebido homens carentes, homens que às vezes trazem traumas da vida toda e que nunca tiveram coragem nem a liberdade de falar sobre aqueles traumas com qualquer pessoa que seja. Muitos pacientes chegam no consultório e falam: doutora, você é a primeira pessoa que eu estou falando isso. E às vezes coisas muito profundas que eles falam pra mim, eu falo: poxa, por que ele foi negligenciado, foi impedido de demonstrar isso a vida toda, sofreu a vida inteira com isso? Eu não sei se os homens foram negligenciados. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista, onde a gente tem um débito com as mulheres, muito. Sim. Agora, foi negligenciada uma formação integral para esses homens. Sim. Porque foi suplantado, e aí você tem razão, foi suplantado um tipo de educação onde o homem não chora, exato, onde ele não tem espaço para falar das fragilidades não dele. pode expressar Inclusive, os falar sentimentos. da fragilidade é algo que não é típico do homem, né, desse modelo que a nossa sociedade privilegia, né? Então você tem sociedades onde a mulher, ela nem tem espaço de fala, né? Então, agora foi negligenciada. Exato, isso aí é fato. Aí eu falo mais a parte emocional mesmo, né? Que a mulher sempre foi tratada como sexo frágil e a gente sempre teve muita liberdade de falar o que a gente pensa, de chorar, a mulher chora. Eu sou muito emotiva, então eu me emociono várias vezes. E aí, às vezes, eu percebo que os homens, eles, justamente, talvez por essa cultura machista, que o homem tem que ser forte, que o homem não pode expressar. É o que eu disse no início, são relações estereotipadas de sedução. E estereótipos tortos que você falou, né? Que eu achei muito legal. Equivocados, totalmente distorcidos. Equivocado. Eles são distorcidos. Agora, pessoas vivem vidas inteiras em cima desses parâmetros distorcidos. E às vezes vivem a vida inteira infelizes. E aí eu acho que o que tem de educativo, o que tem de importância nesse Íntimos Cast que vocês estão trazendo, porque sempre foi uma luta, uma dificuldade falar de intimidade. Sim. Né? Sem ficar vermelho. Né? Sem ficar parecendo um Papai Noel. Ou uma rena, né? Ou Rudolph. Se sentir ridículo, assim, alguma coisa. Sem levar pro lado tira da zona de conforto, talvez, né? Sim, e sem levar pro lado da vulgaridade. Sim. Né? De você falar realmente de intimidade. O que tem por trás da intimidade? O que reflete, né? O que a gente sente? A intimidade. Qual que é a energia sexual que tá ligada ali à intimidade entre o homem e a mulher? Porque o Freud vai dizer dessa pulsão da sexualidade, né? Total. É a pulsão de vida e a pulsão de morte. Quer dizer, isso nos move. Agora, a gente imagina assim... Quanto que a nossa sociedade gerou uma legião de pessoas frustradas, né? Que elas não foram nem apresentadas ao próprio prazer. Sim. Né? Eu trouxe um livro do Rubem Alves que é interessante, chama Variações sobre Prazer, e o quanto que o prazer ele é tratado na vida, na história da humanidade, como algo repressivo, né? Como algo que você não pode dizer disso. Né? Como algo que não é legal falar. Quer dizer, eu tenho 54 anos. A minha família, a gente não podia falar absolutamente nada. Você vai falar assim, você ia falar de masturbação? Nunca. Tamanho de pênis, mas era nunca. Né? Exato. Então a gente aprendia isso, na minha época dizia isso, a gente aprendia na rua. Né? Ou seja, na verdade a gente aprendia na experiência ou na frustração de entender alguns conceitos. Né? Você vivia bullying, você vivia situações de repressão que eram extremamente e até hoje isso existe. Distanciadas. Eu tenho pacientes no consultório que sofrem bullying, não troca de roupa no vestiário da empresa. Isso. Até hoje isso é presente, né? Mais presente do que a gente imagina. É porque, aí, ó, tá vendo o papel da virilidade e esse modelo estereotipado, ele reforça imagem, comportamento, falas e lugares. Então eu tenho que estar no lugar melhor, eu tenho que ter o maior carro, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter, né? Eu estudo muito sobre felicidade e me falam, né? Outro dia me fizeram isso, uma pergunta numa palestra, assim, Grossi, você é feliz? Não. Eu disse assim, bem, depende. Se eu te responder com os parâmetros do mundo, que são mais de 6 milhões em conta, o apartamento último modelo, o carro último modelo, viagens maravilhosas, jantares não sei aonde, toda semana postado no Instagram, o sexo maravilhoso, vou dizer, falar assim, sou não. Agora, entretanto, quando me faz essa pergunta, eu sempre respondo sobre 2 pontos de vista, e pra gente falar de virilidade, uma coisa curiosa. Primeiro, o trabalho. Então o trabalho nos identifica. Nos dignifica. O trabalho, ele é na essência da pessoa humana, e olha que isso é um outro podcast, né? A gente fala sobre o trabalho masculino e o impacto na imagem do homem
a partir do trabalho. Né? Sim. Hoje o trabalho ele é foco dos maiores adoecimentos que a gente tem no campo da psicologia e da saúde mental. O trabalho adoece. Ter trabalho e não ter trabalho adoece. Sim. Mas voltando, cara, então esse homem, ele vai, essa felicidade, como eu dizia, ela tá no trabalho e tá nas relações que a gente estabelece. Então eu falo, olha, eu tenho relações com pessoas que eu tenho muita alegria de poder relacionar, né? Que a energia é boa. Que a energia é boa, inclusive a sua, né? São pessoas que, assim, passou na porta do meu consultório, viu lá mentor de performance e falou, olha, eu preciso isso pra minha vida, quer dizer, pensar, não só, eu tava dizendo, a posição que eu estou, a estabelecimento da relação que eu tenho, né? O papel que eu vou ocupar e o quanto que eu me preocupo com o que o outro vai dizer de mim ou não, né? Sim, sim. E puxando um gancho aí, você falou de prazer, que muitas pessoas foram poupadas ou nem sabiam que, né, para descobrir o prazer. E aí entra a questão do homem e da mulher novamente. A mulher, existem alguns tabus, alguns paradigmas em que a mulher tem que proporcionar prazer ao homem e vice-versa, né? O que pelo ponto de vista da psicanálise, pela sua, né, que você enxerga sobre isso, sobre a questão do prazer entre o homem e a mulher? Tá ligado aí muitos conceitos, né? Sim. Tá e ligado, preconceitos. Ótimo. E tabus. Tá ligado conceitos, preconceitos, tabus, né? Sim. E ideias totalmente equivocadas. Mas eu vou falar dessa história do prazer via amor. Sim. Tá? Então a gente tem uma história belíssima que foi colocado na boca de Platão, né? Chama O Banquete de Platão. É um livro, uma história antiga. E para resumir esse mito, né? O que acontece? Eles vão convidar, né? A abundância convida todas as pessoas da Terra para um jantar. Mas a pobreza não foi convidada. E a pobreza ficou tão revoltada com aquilo que ela entrou disfarçada, ela entrou de penetra na festa. E só para se vingar da abundância, ela ficou com a abundância na festa. Da junção da abundância com a pobreza, nasce o amor. Então, o mito que está por trás dessa história é muito curioso. Então, você tem uma interpretação que é uma interpretação que o Sócrates diz, ele conta disso, né? Quer dizer, que o amor, ele é sempre incompletude. Por que essa história do poder, da pobreza e da abundância? Que o amor é sempre incompletude. O prazer vai ser sempre incompletude. E a gente tem que pensar assim, de que prazer que a gente está dizendo, né? Essa visão, ela é um pouco equivocada. Você está tendo prazer, porque a gente tem alegria, felicidade e prazer. A felicidade é algo ampliado, é algo que transcende a consciência. É algo que me faz assim, eu sou muito feliz por estar participando desse podcast, falando com você agora um pouquinho sobre tudo que eu aprendi na minha vida. A alegria, assim, é de ver, deu certo, funcionou, a alegria ela passa. Mas o prazer, ele tá ligado à satisfação. E a gente tem que pensar que a nossa cultura, ela foi ligada, né? Sou eu que tenho que dar prazer pro outro. Olha só, né? E aí junta o papel masculino. Quer dizer, quem é que dá prazer pra quem, né? O Lacan, que é um psicanalista na linha do Freud, ele vai dizer assim, não existe isso. Né? Ninguém dá prazer, na verdade, no outro, não. Porque cada um, no fundo, cada um quer o prazer de si. Não tem essa história assim, eu vou te dar prazer, né? Assim, você gozou a fase mais ridícula. Sim. Né? Porque eu não dou prazer pro outro. O prazer a gente concede a partir da nossa experiência e relação com as pessoas, com a gente mesmo, com as coisas e com o mundo. A gente não sente prazer se não for com essas quatro, tá? A gente sente prazer porque prazer é relação. Relação no sentido que eu estou dizendo é aquilo que nos afeta. Essa palavra é muito curiosa na psicanálise. A gente aprendeu o que é afeto. A gente fala, afetividade. Não tem nada disso. Afeto para a psicanálise não é afetividade. Afeto é o que nos afeta. Tudo nos afeta. O que te atinge. Tudo nos atinge. Atinge um bom dia do outro, atinge a recepção calorosa sua. Tudo nos atravessa. Então, a afetividade, o amor. Então vamos lá, esse amor, ele é a relação, o prazer, ele é a relação com o outro, comigo mesmo, com as coisas e com as pessoas, Eu me relaciono comigo mesmo. Quantas pessoas não têm prazer consigo, nem com o próprio... Olha o tema nosso da autoestima. Sim. Relacionar-se com prazer, de ter prazer, de ser prazer assim. Eu me encontro nesse mundo do jeito que eu sou.
comunicando com o que eu tenho. Se sentir bem e não jogar essa responsabilidade no outro. No outro, não. Porque aí isso aí já é demanda, né? Isso eu quero que o outro, você imagina, a gente tem uma expressão muito curiosa que a gente fala de gozar com o pau do outro, né? Pode falar isso assim? Pode, desculpa, né? Pode, né? Aqui é o lugar. Então, ou seja, eu aqui nunca é pra gente vou falar abertamente de tudo. Nunca eu vou ficar com o prazer que é prazer do outro. Eu tenho que descobrir essa percepção, esse aprendizado na vida que é meu. E ele, quando a gente fala de prazer, ele é fugaz, tá? Tem que entender esse ponto-chave. Ou seja, ele é passageiro. Porque nós não estamos falando de felicidade, nós não estamos falando de alegria. O prazer, ele é uma percepção extremamente corpórea. Sim. Por que o prazer? O prazer é corpóreo. E a gente sente, não sente? Sente. O corpo é uma máquina de sentir. Sim. Sente frio, alegria, tesão, tudo. O corpo sente. E quem que pensa? A mente. A mente. Agora, você imagina num corpo totalmente desgovernado, né? Movido pelos sentidos. E uma mente completamente presa em critérios vai dar essa legião de gente aí que não se encontra. Então eu preciso fazer uma leitura do prazer, que é uma leitura pelo vínculo, pela conexão. Sim. Né? E não só ligado a esse desejo sexual, que ele é o gozo que eu quero. No final das contas, a gente não reconhece isso porque a gente acha isso muito... Pode parecer egoísta, né? Dizer assim, eu tô querendo o meu prazer. Mas é porque antes de reconhecer o prazer... Qual o problema de pensar na gente, né? Mas é porque na verdade é reconhecer que eu sou dependente. Sim. Esse é que é o ponto. Tem um livro curiosíssimo, chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Não sei se vocês já leram. É assim, a gente mira no amor e acerta na solidão. É uma porque psicóloga. A gente nasceu só e a gente vai morrer só. Mas porque o amor é uma criação, é uma música até que ela cita lá, essa psicanalista, uma música da Marília Mendonça, né? Eu me apaixonei por aquilo que eu criei de você. Por aquilo que eu imaginei de você. E aí tá... perfeito. Aí tá, talvez, um dos maiores motivos de casamentos fracassados, de insatisfação no relacionamento. Perfeito. Porque a pessoa não se apaixona genuinamente pelo que o outro é, mas pelo que ela criou na mente dela, né? Ou que ela gostaria que o outro fosse. E aí ela vive a vida toda esperando que a pessoa vai ser aquilo. E aí vive frustrado. Não vai. E você viu que você pegou, a pessoa pôs energia no relacionamento, né? Não tem uma ideia que eu coloquei junto? Sim, e aí se não casa... E se a ideia é o outro que tem que me fazer... E por que a pessoa persiste? Porque ela acha que a pessoa ainda vai ser aquilo que ela continua insistindo na mente dela. Não, mas é mais profundo ainda. Sabe o que é? Ela nega essencialmente, ela nega a incompletude. Ela tem certeza que completa. Ela não quer negar, ela não quer aceitar o desencaixe. A maioria das pessoas se frustram no relacionamento porque ela quer negar o desencaixe. Ou seja, negar o desencaixe é assim, saber que eu não me encaixo perfeitamente em você, não. Isso é um mito. Inclusive... E nem vai se encaixar em ninguém. E ninguém. Então, as pessoas, elas acreditam... Quem tá apaixonado, então, é um problema. Porque ele não vê desencaixe nenhum. Cego. Ele acha que é a tampa da panela. Sim. Perfeito. Não, e não existe. Fica cego. Não existe. Aproveitando. E você acha que existe essa mudança pra poder se adaptar dentro do outro dessa forma, assim? Uma mudança pra se adaptar, pra querer ser, né? E aí, isso é um adoecimento, né? Um problema, né? Porque eu não vou me realizar com o outro, eu vou me realizar comigo mesmo. E é um processo interessante que são 3 ideias que a gente vai ter que passar sozinho. A gente vai ter que dar conta da culpa sozinho. Ninguém vai viver a sua culpa pra você. A gente vai ter que dar conta do medo sozinho. E ninguém vai pegar na sua mão pra você morrer. Você não faz ideia do que é. A gente vai ter que viver sozinho. Né? E desculpa frustrar, não sei se você sabe, você vai morrer, né? Você que tá acompanhando o podcast. Então, aproveite a vida, né? Aproveite agora. Quer dizer, goze, não com o pau do outro, com o seu mesmo. Isso no sentido mesmo. assim, de entender a conexão, de construir autoestima, construir autoimagem, perceber-se como homem, como pessoa que entende os seus próprios sentimentos, sai dessa repetição. Se liberte, né? Sai dessa repetição desse programa, né? Se liberte. Mental. Seja quem você realmente gostaria de ser, né? Pare de preocupar com a opinião dos outros. E aí eu ia te perguntar, qual que é, pelo seu ponto de vista, a maior causa de infelicidade humana? Muito profundo isso. Essa foi bem profunda. A maior causa da infelicidade do mundo. Das pessoas. Qual que é o maior motivo, assim, a maior causa? Porque hoje a gente vive uma era que a gente tem muito mais oportunidades, muito mais condições de ter coisas que eram impensáveis antes, e uma geração muito frustrada, que não sabe ouvir não, infelizes. Isso. A maior causa da infelicidade do mundo hoje é o egoísmo.
Nós estamos falando de 2/4 da população mundial vive com menos de $1, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Por dia. Por dia. 2/4 da população mundial, nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas, 2/4 vive com menos de $1. $1 por dia. Uhum. No Brasil, nós estamos falando de 50% mais vive com um salário mínimo a 2. 50% da população mais O problema da nossa infelicidade é porque a gente adora, né? A gente adora gostar só da gente. A gente não aprendeu a se conectar com os outros, com o outro. Esse é o grande problema. Quando eu saio de mim, e aí sair de mim é o grande desafio, porque significa que eu vou precisar me desvestir dos meus achismos. Então eu vou ter que desvestir do que eu penso. Tem pessoas que eu acompanho. Abrir mão do seu ego. Abrir mão da própria ideia que tem de si mesmo. E olha que isso para algumas pessoas pode ser aterrador. Né? Porque às vezes a pessoa ela tá tão bitolada no que ela é ali, dela. que ela tá identificada com a imagem. Construir aquilo pra ela foi até difícil pra se desconstruir mais ainda. Porque, ela tem certeza que ela é o que ela tem. E a nossa sociedade diz, as pessoas elas têm certezas que elas são o que elas têm. E aí outra coisa, né? Quem não tem certeza que não é nada porque ele não tem nada. E esse é o grande equívoco. Sendo que nós somos todos iguais. Esse que é o grande equívoco. Num mundo que tem do 1/4, a gente fala assim, todos iguais, né, como seres humanos. Seres humanos. Nessa identificação. Agora, esse é o grande ponto. Então, se nessa conversa, se nesse podcast, você, a partir da autoestima, conseguiu se conectar, não só com você, mas com os outros, você está num caminho que vai te descobrir, vai te mostrar caminhos mais felizes, caminhos mais verdadeiros de conexão e caminhos que você possa, no mínimo, ser alguém que tem autoestima, mas que você sabe exalar a autoestima. Esse que é o ponto-chave. Quer dizer, ensina para os outros o quanto que é gostoso eu não entender de mim e ficar em paz com isso. Né? Sim. Talvez seja um aprendizado difícil essa frase que eu vou dizer para vocês, que a gente precisa descolar do que a gente para a gente encontrar, né, o que a gente pode ser. É preciso descolar. Que pode ser muito melhor, né? Então, e não fica com medo de ficar sozinho com todas as mudanças, não, sabe? Encara. Verdade. A gente aprendeu, né? E isso é assim mesmo. Quando a gente vai alçando novos conhecimentos, novas percepções, a gente vai ter que encarar um certo nível de solidão. A gente aprendeu na nossa família, na cultura mineira, eu sou mineiro da roça, que antes só do que mal acompanhado, né? Pois mas a psicanálise fala diferente. Antes mal do que só acompanhado. Ou seja, encara a dificuldade do aprendizado, fica mal, mas segura a onda, porque crescer não é doce. Crescer não é um conto de pônei, de fadas, né? Aprender tudo isso de autoestima não é um conto de fadas. Não. É desafiador. Sim. Agora é extremamente catalisador de felicidade. Isso é muito... Nossa. Não, foi sem palavras. Isso é muito legal para relacionamento, né? A gente vê tantas pessoas frustradas que não se separam apegadas a alguma coisa e tudo. E uma das intenções do podcast é trazer essa leveza da questão do relacionamento, a gente quebrar tabus, é trazer essa liberdade das pessoas se expressarem, de falar e tudo. E isso que você falou tem tudo a ver com relacionamento. Por que insistir, né? Igual antes mal do que só acompanhando. Antes mal, quer dizer, a gente vai ficar mal um tempo, fica, né? Mas não é só mal porque não tem relacionamento. É mal porque você não aprendeu a dizer sim pra si mesmo, né? Esse é o grande ponto. E a gente teve o maior exemplo essa semana da menina do voo. Ela ficou muito famosa, as pessoas não entenderam quão mais profundo isso é, né? Ela ficou famosa, todo mundo chamando ela de diva e tudo, porque ela falou não pro outro, pra uma criança lá mimada, e falou sim pra ela mesma. Porque ela pagou pelo assento, ela não quis, naquele momento, trocar. E ela estava no direito dela e ela teve a coragem, mesmo apesar de ser a represália e tudo, de ter falado não. Não, eu prefiro ficar no meu assento. E ter mantido a postura. A gente aprendeu isso, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que ter o corajoso enfrentamento da construção de si mesmo. Porque precisa ter coragem para construir isso a si mesmo, né? E eu queria que você falasse um pouco de... práticas de melhoria, que eu coloquei aqui. Caracterizei como práticas de melhoria. Quais práticas de hábitos você recomenda para as pessoas que desejam melhorar a autoimagem e a autoestima, né?
Autoestima. Autoestima. Então, que a autoimagem é um pilar da autoestima. Pilar, agora eu entendi, tá vendo? Tô prestando atenção, estou no agora. Aprendi hoje na minha sessão. Até essa sua ideia que você fala aí, ela é uma prática, né? Se a gente pensar em algumas práticas, permaneça no agora. Mas como é que a gente faz? Tem um documentário que tá aí no Amazon Prime, que é sobre o Senna, onde ele traz um conceito do Pure Racing. Ou seja, de corrida pura. Esse conceito do Pure Racing significa fica no momento. Fica no momento. Então, faz com que a sua mente não fique dando ideia, né? Não dá ideia para o que a tua mente está pensando. A mente vai pensar sempre. Então, puxa para o agora. Esse é um ponto-chave. Depois, e aí puxar para agora pode ser um lembrete no celular que você vai colocar, sei lá, assim, ó, olha, cuidado, lá vai você seguindo a sua mente de novo, né? Qualquer coisa mais ridícula, mas que faça você falar assim, opa, vem para agora. Uma segunda dica interessante é a gente compor grupos de conversa. Eu tenho visto isso em políticas públicas, políticas de saúde. Participe de grupos de outras pessoas que conversam as mesmas coisas. Até mesmo podcast. Se esse podcast te ajudou, compartilha, manda para outro, clica no sininho, divulga. Eu tô falando de grupo, mas no sentido assim, a gente se perceber alguém que pode divulgar outras práticas e escutar do outro. Que é o antigo network, que hoje em dia agora tem um novo nome, Mindset. Mindset. Mas o mindset agora, como network. Porque agora eles criam grupos de pessoas que podem se ajudar umas às outras, nem que seja com conhecimento, experiência. Exato. Fazem sentido para outras pessoas. Que eu chamo de network. Sim. Então, talvez até essa ideia que você traz, porque o mindset é a atitude mental. Sim. Então, se eu em grupo posso divulgar uma atitude mental diferenciada, valeu. Então, lembrete, participa de grupo, aprenda a estar em paz com você. A nossa sociedade, ela mostra que a gente tem que ter medo da solidão, né? É diferente o solitário, né? Para aquele que vive a solitude, né? Não é um processo de solidão, ou de distanciamento social, né? De eu não quero ninguém, né? Não é isso não. Mas é aprender a perceber como é você. E isso porque a gente fica de frente pra gente mesmo, né? Me, Myself and Irene, né? Tem um filme legal, né? Eu mesmo e Irene, né? Então, ou seja, fica de frente. Então, aproveita isso. Sai pra passear sozinho, vai num parque, observa as coisas, sabe? Depois, eu acho que olhar pro teu corpo com coragem naquilo que você pode mudar. Tem coisas que são marcadores normais, a gente tem coisas que não dá pra mudar, mas tem muita coisa que a gente pode mudar, né? E que vão fazer bem, né? Que vão fazer bem. Descubra o teu estilo, descubra o que você gosta, né? Descubra a cor que fica melhor, sem medo, sabe? Sem medo. Aprende que aquilo, né, faz parte dessa autodescoberta. E eu acho que é o ponto da autoconfiança também, é uma outra dica curiosa. Mas como é que eu faço autoconfiança? Começa a mapear. Por exemplo, esse mês, quais foram as atitudes de autoconfiança que eu tomei? Olha, e aí a dica para você é o seguinte, quer atitude de autoconfiança? Exponha-se. Sim. De onde que vem a experiência? Você quer saber de onde que vem a experiência? A experiência não vem do lugar que você ocupa, ela não vem das coisas que você fala, ela não vem do papel que te posicionaram, a experiência vem da exposição. Então, nós estamos aqui passando o risco de ficar ridículo, mas aqui, foda-se se você está achando ridículo. Sim. Nós temos aqui para falar, estudar e ser melhor. Sim. Então, quando eu me coloco em experiência significa que eu ponho a bunda na janela. Eu passo o risco. E às vezes fez tanto sentido para mim, mas você não tem noção, porque, assim, eu sou aspirante à influência na minha cidade, eu conheço muita gente e eu me exponho muito, assim, na minha rede social. Tanto para o lado cômico, quanto do lado de moda, que eu sempre gostei muito. Tanto explorar também, às vezes, a trazer, como eu já fiz alguns cursos de análise comportamental, eu trago também alguns insights, assim, para as pessoas de motivação, palavras que às vezes até eu mesmo escrevo, eu pego referências de alguém e adapto em algumas coisas que eu coloco. Então faz muito sentido para mim. O fato de me expor, sabe? Eu faço isso muito, assim, genuíno comigo, e eu não ligo para o que a pessoa tá pensando, só eu me exponho dessa forma, porque isso me alegra e é o que eu descobri que me faz feliz, sabe? E quando a Karina me fez o convite, fez muito sentido para mim, porque é o que você falou, tipo assim, independente do que as pessoas vão pensar, eu tô aqui também pra aprender e pra expor alguma coisa que alguém pode tentar entender. Se a gente conseguir ajudar 1% aí... E uma última dica, muda a sua fala de uma coisa. A gente é acostumado a dizer muito assim, eu não consigo.
Qualquer coisa. Eu não consigo conversar, por exemplo, sobre pênis com a minha mulher. Né? Eu não consigo. Eu não consigo falar de autoimagem. Eu não consigo me abrir. Eu não consigo. Eu não consigo. Tem uma coisa de enrijecimento, sabe? De imobilidade que não funciona. Agora, quando eu digo assim, não consegui. Não conseguir tem ancoragem no real. Porque muitas coisas na nossa vida a gente não vai conseguir. Sim. Mas não significa não consigo. Então muda o teu papel da autoestima, em vez de falar assim, eu não consigo. Não, fala assim, eu não consegui. E aí é muito interessante num livro chamado, até é o nome do livro, né? Que é o Mindset, que é um livro da doutora, agora vai me falhar o nome dela. Legal. É uma baixinha americana. Eu tenho esse livro. Né? E aí ela diz lá nas coisas da mudança do mindset, porque na escola dela, que é um professor de matemática, não tem mais nota, não tinha nota mais, não tinha 1, 2, 3, você tirou na sua prova com 10, 7, não. Ou você ganhava 10, ou você ganhava not yet. Ou seja, não ainda. Não ainda. Gente, pelo amor de Deus, como é que é o nome do mindset? Pesquisa, pelo amor de Deus, claro. Não dá conta de não falar o nome dessa autora. Carol Dweck, lembrei. Nossa. Isso. Cara, é uma lembrei. Carol. Enciclopédia Carol Dweck. Uma biblioteca ambulante. Uma biblioteca ambulante. Gente, mas olha, não tem outro caminho pra aprender, senão leitura, senão dedicação. Mas vamos voltar na Carol Dweck. Então, na escola dela não tinha nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Tinha 10 ou not yet. O not yet é não ainda. Então você ganhou 10 ou você ganhou 3? Não ainda. Você ganhou não ainda. Qual foi a minha nota? Não ainda. Ou seja, ainda não foi, mas vai ser. Entendi. Em algum momento vai ser. Então, foge de dizer eu não consigo, fala, né? Eu não consegui. Agora. Né? Do que pontuar. Não. Ainda não. Porque o não conseguir significa o not yet. Eu não consegui por enquanto, mas calma lá. Me põe, né? Põe na sua mão um livro, põe uma especialista boa. Se você não conseguiu ainda prazer, é só buscar autoestima que você vai conseguir. Verdade. Tá bom? Não desiste. E quer falar mais alguma coisa? Otávio, essa conversa foi, assim, pra mim, gente, fez muito sentido, sabe? Espero que pra vocês também, né? Tá vendo aí, ó? Por trás do meu sucesso tem pessoas como o Otávio. Exatamente. São meus mentores. E a Karina tem falado do Otávio pra mim já tem um tempo. Não do Otávio, né? Você tinha falado como que você tava buscando, né? Sim. Um mentor pra poder te ajudar na carreira, e acho que faz muito sentido. Otávio, deixa suas redes sociais pra galera te seguir, que eu acho que, gente, pega essas referências, você que tá vendo aí, anota essas referências e vai pesquisar, né? Porque eu acho que faz sentido demais. Vai ser um prazer vocês me seguirem lá. Otávio, @Otávio Grossi, JR, Grossi, GROSSI, JR de Júnior, né? É o mesmo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tudo quanto é coisa, né? É o mesmo Otávio Grossi e espero que seja o primeiro de muitos. Eu quero voltar outras vezes aqui. Já notei vários assuntos aqui que eu acho que já tem outros pilares que a gente consegue tratar aqui sobre ansiedade, sobre felicidade, porque muito, como você disse, né, tem muita informação, mas pouco conhecimento. As pessoas vêm falar muito, a gente tem muito acesso às informações, mas muito pouco as pessoas sabem o que é realmente a ansiedade, lidar com a ansiedade, o que é felicidade, né? E até uma coisa, eu queria deixar um último pensamento. A gente precisa se esvaziar para poder aprender outras coisas, Tintim. Então, se a gente não se esvaziar, se você que acompanha esse podcast, você tá cheio de ideias, e você vai ver que isso é um mecanismo da sua mente. A mente fala assim, nada, já sabia disso. Não, bobagem, isso não funciona. Porque é a mente dizendo. Porque a mente, ela vai querer dizer pra você assim, porque a mente é ego. A mente é puro ego, então ela vai dizer, esse povo não tá sabendo nada, que bobagem, né? Porque a pessoa, a tua mente, ela quer distanciar da onde é o conhecimento. Então, aprenda a se esvaziar. A minha psicanalista, que eu amo de paixão, minha psicóloga de muito tempo no AMG Lab, uma referência em Belo Horizonte, ela diz, só no vaso vazio é que se põe flor. Então, as coisas só nascem no vaso vazio. E aí, para vocês, eu deixo um pensamento do Guimarães Rosa. A vida é igual uma árvore, carregadinha de frutos. Uns colhem um só e podre. Outros passam a vida inteira com o fruto na mão, sem coragem de cascar. Eu desejo para vocês, a partir desse Íntimos Cast, que você tenha todos os frutos e aproveite até o final, né? Goze com o poder dessa palavra, que é aproveitar do que a vida te oferece.
né? Isso é do Guimarães Rosa. Sensacional. Final de Grandes Sertões. Eu fico aqui até de boca aberta. Deixa eu pegar minha sacola dos frutos aqui que eu preciso comer. Não, e eu quero também falar uma coisa pra finalizar. Além de agradecer, que eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, porque eu te admiro muito como profissional, como ser humano, como meu mentor. Então, não podia ser diferente, né? O nosso primeiro convidado. E eu aprendi hoje, tanto na nossa sessão, que nós tivemos uma sessão hoje coincidentemente, e agora com o podcast, que o mundo, o sucesso, né? Vamos falar do sucesso. A técnica é obrigatória, é o básico, mas é dos corajosos. É isso. É preciso ter coragem para poder viver, né? Eu não vou aguentar de não falar essa, meu Deus, se eu ficar falando sem parar. Pode porque hoje na sessão nossa a gente falou dessa história do sucesso, né? Sim. E aí eu citei para ela um livro do Rubem Alves chamado Se Eu Pudesse Viver Até 100 Anos. Né? E aí onde ele fala assim, que a entrevistadora, a repórter perguntou para ele, qual é o segredo do seu sucesso? Aí ele falou assim, é porque tudo na minha vida deu errado. Todas as pontes que eu construí ruíram. Ou seja, foi na flexibilidade, na vulnerabilidade. Foi na vulnerabilidade, foi nesse momento que a gente precisa reconstruir, que é o segredo da coisa. Então não tenha medo de reconstruir o corpo, não, porque é um ótimo caminho também. Perfeito. Fez muito sentido no que ele falou sobre se esvaziar, né? Na vulnerabilidade a pessoa tá no... Se permitir ser vulnerável. E ela tava propícia a aprender. A única saída que ela tinha era aprender. É não ter medo da disruptibilidade. É humildade, né? Se permitir ser vulnerável. Senão a gente não para nunca mais. Você não vai gostar dos próximos. Gente, amei, tá? Obrigada, amei de verdade. Muito obrigado. Nossa! Tenho certeza que vocês também aprendem.